menores e, obviamente, que é uma diluição de risco aqui dos investimentos. Também não posso deixar de colocar alguns fatores aqui críticos de sucesso, com a participação forte do BNDES em termos de alavancador do investimento para essa obra, né, aporte de volumes de longo prazo pelos produtores e distribuidores, né, cada participante da sociedade tem o seu aporte de volume de transporte, e isso viabiliza, obviamente, o duto. Apoio da Agência Nacional do Petróleo, apoio dos estados, aqui especificamente o estado de São Paulo, tem apoiado bastante esse projeto, e obras de infraestrutura periférica adicional ao sistema, que eu também já mencionei. Em termos de conclusão, vemos realmente que a indústria de etanol tem uma perspectiva de futuro brilhante, cada vez mais competitiva, para suprir não só o mercado brasileiro, mas também ser um grande ator no mercado internacional. Temos condição de fazer isso, e eu não tenho dúvida que o faremos, com menores custos de logística, com previsibilidade. Na indústria é muito importante ter previsibilidade. Claro que sabemos que tem uma série de, principalmente na parte de agricultura, uma série de pontos que não temos como prever com muita precisão, mas isso tem que ser trabalhado. Com isso, muito mais competitivo na exportação e também no mercado interno, né, possibilidade de materializar um hedge em relação a isso. Viabilidade física de estoque estratégico, já mencionado, e é fundamental que isso seja feito, e uma mudança total aí na dinâmica comercial da indústria. Eu acho que esses eram os pontos principais que eu queria comentar. Agradeço novamente a todos. Obrigado aí. O Paulo, em nome de todos esses participantes da empresa Logum, eu acho que o setor deve um agradecimento enorme por essa iniciativa, por esse investimento. Realmente ficamos aí algum tempo relutando se tinha etanol do produtor, etanol da Petrobras, uma hora era etanol da ETH, outra hora era etanol da Camargo Corrêa, e por fim o bom senso, o diálogo prevaleceu, e está aí um exemplo de um investimento compartilhado, né, de enorme importância para a nossa atividade. Eu ia começar provocando você na questão aí do estoque estratégico, no estoque regulador. Você já havia mencionado que você comentaria esse tema da importância dessa empresa fazer esse aspecto. Mas você, na sua apresentação, já falou que vai fazer com rentabilidade, né? Uma empresa do porte da Logum não vai agir sem ter resultados a seus acionistas, a seus empreendedores, e todo ele vai buscar realmente o resultado da operação. Eu diria que dentro dessa nova regulação da ANP, né, na questão da criação da empresa comercializadora de etanol, eu não tenho a menor dúvida que a Logum passa a ser um importante player, não só também na questão da logística, mas também ser uma empresa comercializadora de etanol, né? As regras atuais indicam que a empresa de comercialização precisa ter 50% da participação dos produtores, e eu vejo aí que esse indicador hoje é alcançado dentro das regras da empresa de comercialização. E é um passo enorme aí da questão da volatilidade de preço e da questão da volatilidade de demanda. Realmente, quando a demanda é curta, né, quando nós temos uma crise de oferta, a única coisa que nós temos que fazer é evitar uma demanda exacerbada na safra, para ter disponibilidade maior de produto e evitando o que aconteceu nessa última safra. E com isso, os agentes de mercado, agora um novo agente de mercado, além do produtor, né, operando também na parte de logística, possa fazer essa função. Eu tenho uma pergunta. A primeira pergunta é apenas uma informação do Carlos Franco. Ele pede aonde que pode conseguir a apresentação do Porto de Santos. Evidentemente que será disponibilizado nos próximos dias no site do evento do Ethanol Summit. Todos vocês vão ter acesso a todas as apresentações que ocorreram durante esses 2 dias desse evento. Uma pergunta que foi dirigida
É uma pergunta para a Transpetro. Ele não tem aqui a identificação, mas é o seguinte: como a Transpetro vê a reutilização do frete de retorno, ou a utilização do frete de retorno com derivados na hidrovia Tietê-Paraná? Como a Transpetro vê a utilização do frete de retorno com derivados na logística Tietê-Paraná? Eu acho que nós temos que racionalizar a utilização. Nós temos que, como bem colocou o Paulo, nós temos que pensar no multimodal. Então, as barcaças estão planejadas para trabalhar com etanol e com derivados. Então, eu acho que o frete de retorno para levar derivados é uma coisa bastante importante, até porque a gente vai baratear o custo do combustível nessas novas fronteiras do Brasil. Então, o sentido da hidrovia é para melhorar a logística em geral. Tanto acho que tem a questão do etanol, como tem a questão dos derivados, que aí está também uma grande oportunidade. E isso integrando, porque eu acho que não tem que pensar, nós não somos concorrentes da ferrovia, nós temos que estar integrado, nós não somos concorrentes da rodovia. Agora, a gente tem que ter um bom senso. Caminhão é feito para operar de forma ideal até 300 quilômetros. Até 500 quilômetros, a partir daí é antieconômico. E nós temos que romper esses gargalos logísticos que o Brasil tem. Então, eu vejo com muito bons olhos essa questão de você utilizar plenamente aquele instrumento que a gente está construindo, que são as barcaças. Vou fazer uma pergunta para o Adriano. Adriano, é uma provocação, não é? Nós assistimos aí, nós temos hoje uma crise de oferta. Temos um potencial enorme de demanda, seja para o mercado interno, seja para o mercado externo. Tem um amigo que, quando converso com ele, eu moro em Piracicaba e ele mora a 3.000 quilômetros de distância de Piracicaba. Ele fala: você não vem passear aqui na minha casa? Eu falo: rapaz, é muito longe. Ele fala: é longe para você que está em Piracicaba, mas eu que estou aqui é perto, então é só eu ter lá. E eu escuto muito esse comentário dizendo que a questão da logística encurtou a distância. E realmente vai encurtar a distância e vai reduzir e muito esse custo de transporte desse produto. Eu pergunto, só com essa logística, só com essa redução de custo, né, você acredita numa expansão da oferta ou falta alguma coisa ainda dentro desse processo, em termos de política pública, que acelere esses investimentos que nós estamos falando, como foi comentado agora? Investimentos que seriam decididos hoje para ter a primeira resposta de produção em 2015. O que falta? Olha, Padre, eu acho que falta muita coisa, né? A questão da logística, realmente, como foi dito aqui, é fundamental e vai baratear muito, né? Vai fazer com que o produto seja mais competitivo, tanto a nível de Brasil quanto a nível externo, né? Agora, essa crise de oferta, a origem dela vem de trás, né? Porque no Brasil, infelizmente, essa questão de infraestrutura, o debate em torno disso tem um cunho ideológico muito grande, né? Então, quando eu vejo o Paulo falar que a Logum vai ser remunerada, eu fico feliz da vida, né? Porque isso não é uma característica brasileira, né? Remunerar, né? Porque o Brasil acha que infraestrutura é dever do Estado, né? Acho que energia é dever do Estado. E aí o que acontece? Vamos voltar aqui ao etanol. Em 2008, quando teve a crise financeira, as usinas iam ficar numa situação complicada financeiramente. Mas aí o governo, para evitar males maiores, né, da crise, vamos vender bens duráveis no Brasil, dentre os quais o automóvel, né? Aí esqueceu de combinar com a Petrobras para aumentar a produção de gasolina, esqueceu de combinar com o pessoal aqui do etanol para fazer política pública para expandir a produção de etanol, né? E aí, no setor elétrico, é a mesma coisa. Chega verão, apaga. Aliás, todo dia está apagando uma cidade no Brasil. Estou verificando isso. Todos os dias. Por quê? Bacana você incorporar a classe C e D, todo mundo ter acesso a ar-condicionado, a carro. Eu acho isso genial. Só
Não tenho nada contra, pelo contrário. Agora, tem o outro lado, né? Quem frequenta o aeroporto tem a mesma impressão, né? Todo mundo hoje viaja de avião, mas esqueceram também de aumentar os aeroportos. Os portos é a mesma coisa, né? Então, o dever de casa, por que fez isso? Então, agora, veja bem, agora vamos aumentar a oferta de etanol, não, agora vai ter o duto aí da Logo. Aí será que vai aumentar a produção de etanol, né? Será que vai ter esse estímulo suficiente? Não é suficiente. Eu volto a dizer, tem que ter política pública, tem que resolver de uma vez por todas essa questão de estoque regulatório, a gente tem que ter política tributária adequada para o setor, né? A gente tem que convencer o governo que não dá para ter competição entre dois produtos, um que tem preço político, outro tem preço de mercado. É complicado isso, a equação não resolve. Então, acho que tem uma opção de dever de casa aí, quer dizer, que precisa ser feito. Eu acredito que vai ser feito, eu sou otimista. Eu acho que agora não pode bobear, porque, como já foi dito aqui, o tempo passa muito mais rápido que a gente imagina, e infraestrutura é um investimento que demora a acontecer. Ele não é da noite para o dia. Né? Por quê? A gente tem porque está tão preocupado com os estádios de futebol? Mas a Copa é só 2014, mas não é isso. Você tem infraestrutura, demora. Então, falta também você ter mais agentes financeiros. A questão de financiamento de infraestrutura do Brasil é precário demais. Isso só tem BNDES. O BNDES não aguenta mais, bateu no teto. Quer dizer, tem que ter criatividade no estado financeiro, entendeu? Então, eu acho que tem uma série de deveres de casa para ser feito, mas eu fico contente que, pelo menos, esse da logística, pelo que foi apresentado aqui, ele está indo, né, e acho, volto a dizer, muito bacana, sempre defendi isso há muitos anos, e vejo essa Logo, por exemplo, um agente novo no Brasil, porque a gente sempre defendia, inclusive naquela lei do petróleo, o Paulo, aí o Sérgio Machado deve estar lembrando, que quando a gente defendia que a Transpetro deveria ter ativos próprios, que a Transpetro deveria ser separada da Petrobras, e na hora da lei do petróleo não se conseguiu fazer isso. Então, a Logo, acho que ela reúne um pouco essas características. É privada, tem participação minoritária do governo, tá certo? É uma empresa que apresenta essa característica. Então, se então ela vai existir e vai ter rentabilidade, melhor ainda. E eu acho, volto a dizer, quer dizer, ela pode ter um papel fundamental nessa questão de estoque regulatório, estoque estratégico, que para mim, volto a dizer, se é estoque regulatório, se é estoque estratégico, quem tem que pagar a conta é o governo. Paulo, gostaria de comentar a colocação do Adriano? Eu acho que essa visão de longo prazo é fundamental, concordo, tem que ter uma visão de longo prazo. Dentro da companhia, a Petrobras ela trabalha dentro sempre de uma visão de longo prazo. Nosso plano de negócios ele é quinquenal, então estamos aí, em breve devemos aprovar o plano 2011-2015, mas em termos de debate interno da companhia, em termos de perspectiva de futuro, nós estamos olhando a Petrobras em 2030. Então, hoje, nós temos um grupo que olha o que vai ser a nossa companhia em 2030. Por exemplo, em 2020 já sabemos que a Petrobras vai ser uma companhia que vai produzir o dobro do que ela produz hoje. A Petrobras hoje produz aqui no Brasil cerca de 2,1 milhões de barris por dia. E em 2020, só de petróleo, vamos estar produzindo mais de 4 milhões de barris por dia. E aí implica o quê? Logística. Como é que o movimento, o dobro do que o movimento hoje? É com São Sebastião? Não é. É com Angra dos Reis? Não é. Então, estamos colocando vários outros projetos em termos de terminais oceânicos, em termos de áreas no continente para poder fazer tratamento do petróleo, fazer blend para fornecer as refinarias brasileiras ou exportação. Então, nós estamos hoje trabalhando na parte de logística nossa, da parte de petróleo e derivados, olhando já 2020, mas como foi colocado aqui, para olhar 2020 tem que fazer agora.